Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Bar do Geek. E nesse episódio a gente queria aproveitar essa onda de manifestos que está tendo pelo Brasil, nos Estados Unidos, pelo mundo, né? E usar esse espaço para a gente dar um pouquinho falar um pouquinho sobre esse assunto, sem tomar o lugar de fala das pessoas que realmente precisam falar sobre isso. E como a Marcele falou, a gente quer comentar um pouco sobre a perspectiva da cultura pop, o tema da diversidade negra, dos pontos de vista de quem está ali na cultura pop falando sobre isso há muito tempo, inclusive, tanto dos Estados Unidos como um exemplo que a gente vai dar aqui do Brasil mesmo, que, rapaziada, tem muito preconceito aqui no Brasil, não se enganem. Então é isso aí. E antes do vídeo começar, queria dar aquele recadinho de sempre, curte o vídeo, compartilha, leva esse vídeo para todo mundo que vocês conhecem, compartilha com todo mundo e se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer para a gente poder fazer mais conteúdo para vocês. E lembrando sempre que a gente tem aquela continha no Instagram que vai aparecer aqui na tela, a nossa maga da edição vai colocar, então segue a gente lá também, e porque a gente está sempre postando alguma coisinha lá, ou conversando com a galera, beleza? E hoje a gente vai fazer uma listinha, não muito longa, de alguns filmes que já abordaram a representatividade negra ou que usou da representatividade negra, né? E que já falou sobre a questão racial no mundo em que a gente vive. Porque, querendo ou não, isso é cultural, isso precisa ser combatido porque está muito enraizado na nossa sociedade. O preconceito. Exatamente, e a gente precisa acabar, exterminar isso. Exatamente. E, como sempre, a cultura tende a representar, principalmente a classe dos artistas, a representar isso de várias formas, com livros, filmes, séries. A gente poderia falar a lista sobre todos esses temas, mas a gente decidiu pegar hoje os filmes que eu acho que tem uma importância muito significativa. Até um pouco tempo atrás, Hollywood vem sempre batalhando para cada vez mais incluir negros nos filmes, fazer filmes sobre não sobre negros, mas sobre sobre toda a história negra. Né? Não somente sobre isso, mas fazer filmes que sejam incluídos personagens negros, porque o mundo não é só feito de brancos. Você olha na rua, você vê pessoas de todas as cores, principalmente aqui no Brasil, um país que tem tanta gente de todas as cores possíveis. Branco, vermelho, preto, cor-de-rosa. Não é só branco que tem talento, né? Já começa por aí. Exatamente. E a gente queria fazer essa listinha para comentar um pouquinho sobre isso. E o primeiro filme da lista é Pantera Negra, que é um filme aí que é da Marvel, que trouxe o diretor Ryan Coogler, que é negro, e ele faz um trabalho excelente ali na direção do filme da Marvel, ali, né? A Marvel é conhecida por dar pouco espaço aos diretores trabalharem, mas mesmo assim ele consegue usar essa temática da cultura negra, de um país como o Wakanda, que é um país na África, independente, forte, com uma cultura rica, apesar de ser dentro do filme fechado ao exterior. Até por isso que ali os negros conseguiram prosperar, é uma das críticas que o filme faz, e para se abrir ao mundo. E esse filme é maravilhoso por vários motivos. Eu acho que a trilha sonora, né, Marcele? Tem uma trilha sonora maravilhosa. E ter um super-herói negro, né? Sim. Ter isso representado dentro de uma gama de super-heróis que a gente tem, a maioria deles brancos, padrões, né? E aí você tem um super-herói negro que tá ali lutando pelo seu país, né? Sim, não sei se pode ser chamado de país. Pode, ali, né? Pode. É uma representatividade do próprio Estados Unidos, como ele é e como talvez exista uma separação interna ali dentro entre brancos e negros que não deveria existir. E o filme traz essa quebra, né? Como a gente deve se unir e não tentar se separar. E aí eu quero, é importante dizer que nos quadrinhos sempre houve heróis negros, brancos, de todas as cores, todos os X-Men tem uma puta representatividade. Só que nos filmes a gente vê pouco isso, a Marvel tá tendo esse esforço de trazer isso pra tela.
Então é muito importante ver isso nas telinhas do cinema, porque... E eu acho que é legal falar que, que nem você citou, que o diretor é negro, então eles colocaram uma pessoa negra Sim. pra, acredito até que pra poder transmitir isso de uma maneira melhor, porque é o que a gente fala do lugar de fala, né? Sim. É muito mais fácil para um negro falar sobre a negritude do que nós. É porque a gente nunca vai experienciar o que eles passam, sabe? A gente pode até ter uma compreensão em nível bem superficial do que é ser um negro nos Estados Unidos, ser um negro no Brasil, em qualquer lugar do mundo, como eles sofrem e tal, a gente consegue ter uma compreensão, mas entender de fato, rapaz, a gente nunca vai conseguir entender, né, Mar? Exatamente. Bom, e em segundo lugar, nessa lista, a gente colocou um filme nacional, que é A Cidade de Deus. Eu acho que é importante citar um filme nacional, justamente porque no Brasil a gente também sofre com preconceito. Demais. Esse caso que aconteceu, estourou lá nos Estados Unidos, a gente está se manifestando aqui, mas acontecem casos no Brasil todos os dias, e a gente não pode deixar isso passar. E o cinema brasileiro sempre relatou sobre isso. Sempre relatou sobre isso. E esse filme, mais do que todos os outros, acredito, porque ele chegou a ser indicado ao Oscar. Então foi um filme que foi muito visto fora do Brasil, que foi muito elogiado, e acredito que é um filme, assim, um marco no cinema brasileiro. Infelizmente, eu acho que se esse filme fosse lançado hoje, ele seria um alto concorrente a ganhar um Oscar de filme estrangeiro. O diretor é o Fernando Meirelles, a gente já citou ele aqui falando sobre os Dois Papas, ele dirigiu os Dois Papas e é o diretor de Cidade de Deus. É baseado num livro, um clássico aí da literatura brasileira. E é um filme extremamente pesado, que conta uma história que acontece todos os dias nas favelas do Brasil, nas favelas do Rio de Janeiro. E conta a história de crianças. Bom, então pra quem não assistiu o filme basicamente conta a história de duas crianças. Aliás, com o filme começa, eles ainda são crianças, né? Que é o Zé Pequeno e o Buscapé. O filme é narrado pelo Buscapé. Ele é um cara que tem na família um irmão que se rendeu ao crime e ele não quer, de jeito nenhum, entrar nessa vida. Então ele acaba partindo para um lado mais artístico, ele descobre a fotografia e através disso ele quer começar a trabalhar com isso e se sustentar através disso. Em compensação, um amigo dele, o Zé Pequeno, é uma pessoa sem família e se rende ao crime e encontra no crime uma participação na sociedade, uma importância na sociedade. Sim. Então acho que assim, a gente tem que olhar para esse lado também, a realidade em que certas pessoas vivem e como elas conseguem se incluir no meio e se sentir importantes de alguma forma. Sim, com certeza. E como você disse, Mar, é uma realidade nos Estados Unidos, é uma realidade aqui no Brasil, e esse filme traz de forma genial essa realidade. E o terceiro filme da nossa lista? Dessa vez, amiga, a gente vai falar de Django, do grandioso Quentin Tarantino. E esse filme conta a história do escravo Django, que é liberado por um branco, um médico, e na verdade, dentista e caçador de recompensas. E eles entram numa missão em busca, ali inicialmente, de 3 procurados. E depois disso, o nosso querido caçador de recompensas ajuda o Django a ir atrás de sua esposa. Esse filme eu acho que é muito importante a gente falar dele, que apesar dele ter sido feito pelo Tarantino, que ele traz toda uma representatividade, porque o Tarantino ele fala isso, ele fala que ele queria um filme em que o herói fosse negro. E o Django ele é tudo isso, ele é o herói que a gente precisava no momento que a gente precisava. Então, e toda a trilha sonora, o Tarantino sempre tem coisa com a trilha sonora, puxando sempre referências de coisas mais antigas. E esse filme, na verdade, tem algumas polêmicas nesse filme. Primeiro que é pelo uso da palavra com N, que nos Estados Unidos é muito problemática. Aqui no Brasil não tem muito isso, mas que é usado muitas vezes. E tanto os autores, todos os atores como o diretor, ele fala, a gente não vai esconder isso. Eu não quero esconder esse problema existe, ele é real Vamos falar sobre isso e ponto, acabou. O cinema tá aí pra isso.
E sobre esse filme a gente também não pode deixar de falar sobre o personagem emblemático do Samuel Jackson, que vamos combinar também, o Samuel Jackson trabalha muito bem e que com certeza deixou a gente com muita raiva nesse filme. Com certeza. Ele é um escravo negro, porém ele aceita a sua condição de escravo. Sim, ele trabalha pro Mr. Candy, que é o nosso querido Leonardo DiCaprio. E ele acaba por ter essa proximidade muito grande com os brancos e ter se acostumado com a forma de tratamento Em que ele mesmo é tratado. que os brancos têm com os negros. Ele aceita que ele é um escravo e que ele vai ser tratado desse jeito porque no mundo ali deles é assim que as coisas funcionam. E ele passa a entender que outros negros também devem ser tratados da mesma forma. E o Django chega pra quebrar isso, às vezes na conversa, às vezes na pancadaria. E é um personagem muito bem retratado, é o equivalente ao Capitão do Mato aqui no Brasil, que é um negro que é responsável por outros negros numa fazenda e se torna o opressor dali da sua própria comunidade. O filme resume muito bem a questão racial e dá um ótimo exemplo de um herói negro, da situação em que ele saiu e até onde ele chega, e que é a convivência mútua e ajuda mútua entre branco e negro que leva as pessoas a se tornarem heróis, heroínas. Então, mais um ótimo exemplo ali de como os negros foram bem representados. E o quarto filme da nossa lista é o filme Corra, na qual o diretor foi o Jordan Peele, ele que é também um diretor negro e que sempre traz esse assunto à tona, traz atores negros, sempre protagonizando os seus filmes, o que eu acho que é uma coisa muito importante. Esse filme basicamente conta a história do Chris, que namora uma menina, ele é negro, ele namora uma menina branca, a Rose, e ele vai pra casa dos pais dela pra conhecer a família. E ele tá muito apreensivo em estar indo conhecer uma família branca, e ele não sabe se ele vai ser bem recebido naquele lugar. Ele não tá sendo totalmente errado nesse ponto de vista, porque normalmente, né, é o que a gente vê, o padrão, existe um preconceito muito grande quando uma pessoa branca namora uma pessoa negra, algo que não deveria acontecer, mas acontece. Então ele tá preocupado com essa situação, e quando ele chega lá, ele é super bem recebido, só que coisas estranhas começam a acontecer no ambiente. E se você não assistiu, eu acho bom a gente parar por aí pra não dar muito spoiler, porque é um filme de uma qualidade técnica, uma qualidade, inclusive ganhou Oscar como melhor roteiro original e foi muito celebrado e tudo mais. E é um filme que é muito bem trabalhado e é um filme que sempre traz um subcontexto sobre aquilo que o diretor quer transparecer. Ele nunca deixa as coisas óbvias na sua cara, ele nunca joga informação dizendo, olha, isso aqui é preconceito. Não, calma, ele não faz isso, ele deixa você entender que aquela situação é uma situação problemática. Ele te incomoda com a situação pelo qual o personagem principal passa. O legal desse filme é que, assim como o personagem não compreende exatamente o que está acontecendo naquela situação, você vai se sentir da mesma forma. O telespectador vai acompanhando ele. É como se você estivesse no lugar dele de certa forma, porque você não tá entendendo o que está acontecendo, assim como ele não tá, e conforme ele vai descobrindo, você descobre também. Essa é a nossa quarta dica pra vocês. Se vocês não viram, vá assistir. E em paralelo a esse filme, também tem um filme Us, que também foi dirigido pelo mesmo diretor. E nossa última indicação, nosso último filme da lista, eu vou indicar aqui Black Klansman, que é um filme do grandioso, incrível, gigantesco diretor Spike Lee. E ele fez esse filme, é um dos filmes mais recentes dele, Black Klansman, que conta a história de um policial negro do FBI que vai investigar a Ku Klux Klan. Desse policial negro que vai investigar a Ku Klux Klan e ele não pode entrar na Ku Klux Klan por um motivo básico, ele é negro. E quem tem que tomar o lugar dele é um policial branco, que situação ali, inclusive ele é judeu. Então ele vai entrando e ele tem que ser o policial que tá ali dentro e ele sofre toda a porrada. E o policial negro sempre que precisa falar alguma coisa por telefone e tal, é ele quem fala. E os dois estão trabalhando juntos para tentar acabar com esse grupo horrível. E é um filme excelente, tem algumas reviravoltinhas, mas é um filme até certo ponto engraçado.
E o diretor Spike Lee ele sempre traz esse tema à tona, o tema do preconceito, o tema das diferenças sociais que existem entre brancos e negros nos Estados Unidos, a diferença entre a própria desigualdade social que há entre esses dois grupos de pessoas. E ele é um cara que tem uma voz muito importante. Ele ganhou um Oscar por isso. Ele é um cara que você precisa conhecer. Se você gosta de cinema, você tem que ver os filmes dele. E agora eu quero falar do filme Do the Right Thing e o filme Malcolm X. Mas vejam esses filmes, vale muito a pena. É um filme que fala sobre representatividade, fala sobre a cultura negra nos Estados Unidos. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não podem falar assim como nós, se não é o seu lugar de falar sobre a questão racial, pelo menos se informe. Consuma esse tipo de conteúdo. Saiba o que está acontecendo no mundo. Entenda o que o outro está passando. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Exatamente. E galera, são todas produções excelentes, todas elas de alta qualidade. E assista, gente. É sempre importante você ter mais conhecimento sobre o mundo em que a gente vive. E por isso que a gente queria abrir esse espaço para caso você esteja no lugar de fala, falar aqui também. Comenta aqui embaixo, vem falar com a gente. A gente pode fazer uma live com você que quiser falar. E a gente vai estar super aberto sempre ao diálogo. Eu adoro o diálogo e acho que a gente chega a lugares que a gente não consegue chegar através dele. É isso aí, galera. Valeu por mais uma semana juntos e até a próxima. Tchau!